e a minha proteção, palavra, anúncio da salvação, que pelo coração transpassado de Maria, alcancemos o coração misericordioso de Jesus. Amém? Amém. Você pode sentar. A palavra de Deus que nós vamos meditar nessa noite é Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. Então quem tem a palavra, Mateus capítulo 25, do 31 ao 46. E a palavra nos diz: o juízo final. Quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estão à direita: vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era peregrino e me acolhestes, nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, estava na prisão e viestes a mim. Os justos lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos peregrino e te acolhemos, nu e te vestimos? Quando foi que te vimos enfermo ou na prisão e te fomos visitar? Responderá o rei: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que fizestes isso a um destes meus irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo que o fizestes. Ele se voltará em seguida para os da sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, destinado ao demônio e aos seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, era peregrino e não me acolhestes, nu e não me vestistes, enfermo e na prisão e não me visitastes. Também estes lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, peregrino, nu, enfermo, ou na prisão, e não te socorremos? E ele responderá: em verdade eu vos declaro, todas as vezes que deixastes de fazer isso a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes, que o deixastes de fazer. E estes irão para o castigo eterno, e os justos para a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Senhor nos fala do juízo final. Juízo final que muitos dizem que não vai acontecer. Até mesmo teólogos, sacerdotes. Porque quando nós não entendemos a palavra com o olhar espiritual, a palavra se torna um livro. Um livro comum, sem sentido. Mas quando nós lemos a palavra e olhamos, escutamos e acolhemos a palavra como boca de Deus que nos fala, nós entendemos que existe uma promessa. Porque a palavra, ela tem a missão de preparar o coração de cada pessoa para o céu, para o eterno. A palavra de Deus, ela tem somente um sentido, senão de abrir o entendimento do homem para o mistério salvífico de Jesus.
E é muito triste quando essa palavra, ela não é pregada com mistério. Quando essa palavra, ela não é pregada com o coração, com a alma, com o sentido, com o profetismo. A palavra, ela não pode ser pregada sem o profetismo, sem a unção, sem a sabedoria, sem a profundidade do mistério que ela é. Quando o Senhor diz: quando o Filho do Homem voltar na sua glória, e todos os anjos com ele, se sentará no seu trono glorioso. O Senhor, ele voltará para julgar todos os homens, porque ele subiu aos céus, e ele voltará. Talvez nós não o veremos glorioso aqui na terra, porque talvez vamos antes, mas o Senhor voltará. Isso é promessa da palavra. Ele virá e vai sentar no seu trono glorioso, porque Jesus é Senhor do céu e da terra. Ele é soberano a todas as coisas, criadas e não criadas, ou perdão, visíveis e invisíveis, senão eu ia cometer um erro. O Senhor, ele é soberano a tudo, aquilo que é visível e aquilo que não é visível. Muitas pessoas já me perguntaram por que Deus não destruiu o demônio. Porque Deus não destrói o que ele cria. E ele criou um anjo chamado Lúcifer, que significa anjo de luz, o anjo mais bonito do céu, aquele que Deus confiava o cuidado do céu. Mas ele, querendo ser como Deus, por isso que lá em Gênesis ele tenta Eva, ele perde o seu trono, ele perde a sua soberania na condição de anjo amado de Deus. E muitas vezes nós que não entendemos a glória de Jesus, que não entendemos que ele é soberano a todas as coisas, nós nos rebaixamos a criaturas que não têm sentido. Nós nos rebaixamos a duvidar da glória de Deus, a duvidar que Deus é soberano a todas as coisas. E o Senhor vem dizer: ele virá e sentará no trono glorioso, porque ele é soberano, ele é Deus, ele tem um trono, ele tem uma glória, ele é Senhor. E tudo aquilo que nós, como homens e mulheres, pedirmos ao Senhor, se for vontade dele, ele fará. Por isso que quando nós, homens, entramos no estado de desequilíbrio, só Deus pode nos equilibrar. Por isso que muitas vezes nós sofremos, porque nós não confiamos a Deus as nossas batalhas. Eu não digo que nós devemos permanecer parados e colocar na mão de Deus, não. Nós temos que continuar andando, mas aos olhos daquele que é glorioso, daquele que está sentado no trono, e daquele que olha para cada um de nós. E que no final dos tempos, como diz a palavra, ele vai voltar e ele vai separar, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. E eu dizia na missão, a ovelha, ela é aquele animal bonito, mas que não tem muita visão. Quem aqui já cuidou de ovelha, eu sei porque eu vi, e eu sei porque eu já ouvi falar. É a mesma coisa o cabrito. Ele também não é bom de visão. Mas tem duas diferenças entre a ovelha e o cabrito. A ovelha é um animal dócil ao seu dono, dócil ao seu pastor. Ele escuta a voz do pastor e obedece aquilo que o pastor dá como direção. E o cabrito, ao contrário, é um animal rebelde,
que muitas vezes tem a missão de destruir lavoura, porque se você deixa ele entrar na lavoura, ele acaba. Ele é agressivo, ele é violento, ele dá cabeçada na pessoa se ele não gostar. E o Senhor está dizendo isso e dando esse exemplo por quê? Porque Ele está comparando nós homens a ovelhas e a cabritos. Será que nós somos ovelhas ou nós somos cabritos? E o que é ser ovelha e o que é ser cabrito? Ovelha é acreditar na voz do pastor. Ovelha é ouvir a voz do pastor e seguir os seus passos. E como que nós seguimos a voz do pastor? Vivendo a intimidade com a sua palavra, obedecendo ao magistério da igreja. Eu não posso ser cristão, católico, se eu não obedeço à palavra e também obedeço o magistério. Uma doutrina de 2014 anos, que foi escrita pelo Espírito Santo, no coração de cada santo padre, de cada cardeal, de cada bispo, que colaborou para escrever tudo aquilo que temos, por exemplo, no Catecismo da Igreja, no Código de Direito Canônico. E nós, humanos, queremos manipular essas direções divinas. Não é isso que está acontecendo hoje? O governo, por exemplo, quer manipular e dizer que aquilo que diz a igreja é ultrapassado. Será que nós somos ovelhas do aprisco do Senhor, ou nós ainda somos cabritos, que não entendemos o que diz a igreja? A igreja é muito clara. Irmãos, irmãs, se nós seguirmos a palavra de Deus, como o próprio Cristo diz aqui, que Ele vai olhar para o seu lado direito e vai dizer: vinde, benditos de meu Pai, tomai posse do reino que vos está preparado desde a criação do mundo. Deus já criou o paraíso, o céu para nós, desde o momento que Ele criou o mundo, e Ele está somente esperando a nossa decisão pelo céu. Agora, quem é que toma a decisão pelo céu? Aquele que faz a vontade de Deus, aquele que vive a vontade de Deus, aquele que morre para a sua vontade, aquele que assume a sua fragilidade, o seu pecado, e aquele que obedece a palavra, aquele que obedece à igreja. Agora, se o magistério da igreja diz, por exemplo, que é contra a lei natural, contra a vontade de Deus, a aprovação do aborto, quem somos nós, homens, para dizer que a igreja está errada? E aí fica uma pergunta: será que esses que querem e estão manipulando para poder aprovar essa lei, que veladamente já está aprovada, né? Infelizmente, porque se uma jovem ou uma esposa chegar na Rede SUS e dizer que teve intimidade com o esposo sem vontade dela, eles vão dar pelo dia seguinte, ou se a criança já estiver gerada, vão abortar. Isso já é comprovado, só é puxar a lei. E nós cristãos falamos que isso é normal? Não, não é normal. Porque será que esses que querem aprovar a lei do aborto gostariam que essa lei fosse aprovada antes de eles terem nascido? Quem garante que a mãe deles não pensaria também no aborto? Fala para uma mãe, para ela deixar o filho nascer, e fala para ela matar depois, para ver se ela mata. Não mata. Porque não tem coisa mais importante
que vem de Deus, que é o dom da vida. Gente, o que é esse mistério, onde a união de um homem com uma mulher, a união do espermatozoide com um óvulo, faz um homem e uma mulher nascer? Só Deus pode fazer isso. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, Ele sempre quis usar de nós homens para gerar a sua imagem. É isso que me fascina. Deus, no seu amor misericordioso, Ele quis que pela união do homem com a mulher nascesse a sua imagem e semelhança. Deus poderia ou não criar o homem sem a nossa participação? Sim ou não? Ele não é Deus? Ele não poderia? Até o próprio Jesus se fez presente no ventre materno. Até Jesus foi gerado de mulher. Deus poderia ou não de ter feito com que um homem aparecesse lá nas aldeias da terra de Jerusalém, na Galileia, seja lá onde fosse, um homem sábio, um homem que se dissesse filho de Deus? Poderia ou não? Não, mas Ele quis que tudo acontecesse da forma natural, como Ele quis. Então Ele se fez presente dentro do seio de uma mulher. Não uma só mulher, ou uma qualquer mulher, mas a maior mulher da face da terra, que se chama Virgem Maria, nossa mãe, que muitos também querem rebaixá-la. Ele quis usar de uma mulher para gerar o seu filho, o nosso Salvador. E agora, a PL 122, que tem à frente o deputado Jean Williams, que ontem foi colocado num palanque da senhora Dilma, e a senhora Dilma, no final do discurso, disse para ele e para todos os jovens: eu vou, a partir do ano que vem, lutar pela criminalização da homofobia. Sabe o que isso significa? Que, por exemplo, eu não vou poder ler essa palavra aqui. Eu, como pregador, deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Romanos 1, 25. Romanos 1, 25. A palavra de Deus vai nos dizer em Romanos 1, 25. Vamos para o 24, que fica mais completo. Por isso Deus os entregou aos desejos dos seus corações, a imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos, trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em vez das relações contra a lei natural. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos uns para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga dívida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno são repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade,
cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia. Apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera digno de morte aqueles que fazem tais coisas, não somente as praticam, como também aplaudem os que a cometem. Nós vamos ser proibidos de ler essa palavra, por exemplo, porque isso vai ser homofobia. E gravem o que eu estou falando, porque também está sendo gravado. E depois vocês podem puxar esse vídeo no YouTube. Se nós permitirmos o que está caminhando, ou o que acham que, o que as pesquisas estão dizendo, eu sei que muitos aqui podem gostar do PT, mas um dia, há 4 ou 5 anos atrás, eu aceitei Jesus de verdade, e sendo um petista me converti a Jesus Cristo, porque o PT tem uma missão muito clara de implantar em nosso país o comunismo, que tem uma missão de destruir a liberdade religiosa. E a religião, seja ela qual for, sem discriminação, ela tem uma missão, e principalmente a igreja cristã, de dar a cada homem o equilíbrio daquilo que é original, daquilo que diz a palavra. Se nós permitirmos que esse partido continue, e muitos estão preocupados se vai tirar a Bolsa Família, se vai tirar o salário, se vai tirar isso. Nenhum governo pode retirar aquilo que já existe. Só que o governo pode implantar leis que destruam a nossa família e que determinem para todo o país que homem com homem é família. Onde eu vi isso? Na palavra de Deus, que nós lemos agora, que os homens, tomados pelo seu próprio sentimento, se uniram homem com homem. Lá no começo falava que a mulher permitiu também que a lei natural da sexualidade fosse mudada, que nada mais é do que o sexo oral, anal e essas barbaridades que a gente sabe que tem casal que faz. Isso é terrível, porque nós não fomos criados para isso. Deus nos fez homem e mulher para ter a intimidade natural no órgão genital com o órgão genital, e todo o prazer que a própria igreja, no seu catecismo da igreja, diz que o casal pode ter sim o seu prazer, mas sem a depravação. E nós estamos achando que tudo está normal. E quando nós aceitamos esse tipo de pensamento, nós estamos nos tornando cabritos. E naturalmente, como terminou aqui essa palavra de Romanos, nós vamos ser pessoas insensatas, cheias de raiva, cheias de mágoa, cheias de rancor. Por quê? Porque nós vamos viver da carne, do prazer, somente daquilo que o mundo nos propõe. Se nós permitirmos que tudo continue como está, eu fazia essa reflexão hoje, nós vamos viver uma ditadura. Vocês já pensaram nisso? Hoje a Veja lançou uma revista que diz que tem na capa o senhor Lula e a senhora Dilma, dizendo que sabiam de tudo, né? As matérias da Veja vai dizer isso. A senhora Dilma já entrou no judiciário para proibir a divulgação da revista, só que foi negado, porque nós estamos num país, quem lembra disso? Com liberdade de expressão e liberdade de imprensa, ainda, hein? Se o senhor PT, o senhor Partido dos Trabalhadores continuar,
Nós vamos ser... Quem aqui viveu a ditadura? Eu só ouvi falar e li. Vamos voltar não só para uma ditadura de ser proibido de se expressar e de falar aquilo que pensa, mas também vamos ser proibidos de ser cristãos católicos. Porque uma mulher cristã, eu não vou recordar o nome dela agora, um dia estando próximo da senhora Dilma, falou para ela alguma coisa, e essa mulher disse assim: graças a Deus. Ela olhou para essa mulher e disse assim: nossa, você, uma jovem tão bonita, ainda acredita em Deus? Quem falou que Ele existe? Eu tenho lá o vídeo, eu posso trazer para vocês assistirem, ouvirem e assistirem. Nosso país está na mão desse tipo de gente. Reginaldo, então, o Aécio é o melhor? Não, é a única opção. O PSDB é bom? Não estou dizendo que é bom, é a única opção. Ou nós continuamos como estamos e caminhamos para uma ditadura, e eu não concluí o que eu estava dizendo, eu pensava hoje uma coisa muito séria. Nós estamos há 12 anos nas mãos do PT, que deu Bolsa Família, que melhorou isso, que melhorou aquilo, mas eu vou além do dinheirinho, eu vou além do dinheiro, eu vou na fé. Eu não quero ser proibido de pregar como estou pregando. E quando a gente apoia esse tipo de partido, a gente vai caminhar para isso. E concluo o meu pensamento. Eu pensava, depois de 12 anos nas mãos do PT, se a senhora Dilma ganhar, nós vamos para 18 anos. Nas próximas eleições, o senhor Lula se candidata, vamos 22. Depois a gente vai, acho que é 24 a soma de tudo. 24 anos na mão de um mesmo partido significa ditadura. Porque nós deveríamos somente ter a presença de um líder por 4 anos. Depois mudava. Depois o partido deveria escolher outra pessoa. E aí essa outra pessoa ia guiar o país. Mas ficar na mão de 2 pessoas durante 24 anos é estabelecer uma ditadura. A única instituição que funciona com a mesma pessoa por muito tempo se chama Igreja Católica Apostólica Romana, que teve João Paulo II por 25 anos. Mas por que deu certo? Porque quem guiava ele era o Espírito Santo, não era a carne. Agora, homens guiados com o desejo de criminalizar a homofobia, onde eu não vou poder falar para o meu filho que homem com homem, mulher com mulher é errado, porque se souberem vão dizer que eu estou querendo colocar dentro do meu filho um conceito de discriminação. Como a expressão está nas redes: acorda Brasil, acorda Brasil. Nós somos um país cristão. Nós só vamos dar de comer a quem tem fome, dar de beber a quem tem sede, vestir quem está nu em Jesus Cristo. Nós não conseguiremos fazer caridade por caridade, porque a única e verdadeira caridade vem do coração daquele que ama Jesus Cristo. O homem é incapaz de amar o outro homem por ele mesmo, por sua própria carne. Eu digo um amor eterno, um amor místico, um amor total. O homem não é capaz de amar o outro homem somente com a carne, porque aquele que ama somente na carne sempre quer do outro um retorno. Por que muitos casamentos se acabam? Porque o outro, quando o outro recebe, eu que dei penso que ele tem que me devolver. Por isso que muito casamento acaba, porque eu não entro no matrimônio para fazer o outro feliz, eu entro para ser feliz. E aquele que entende Jesus como Senhor, aquele que quer viver a palavra de Deus, quer fazer o outro feliz.
O nosso país, com todas as bênçãos que ele tem, com toda a graça da água, que eu sei que está aí se acabando, mas que até então nós tínhamos uma bacia de água muito boa, uma terra que tudo planta dá, um povo trabalhador, nós deveríamos estar muito além do que nós estamos. Mas ninguém está preocupado com o roubo da Petrobras. Ninguém se preocupa, é normal. Todo mundo rouba mesmo. E que aquele que denunciou foi muito claro: 3% ia para o PT. O cara que se entregou falou 3% ia para o PT. Não, eu não estou sabendo de nada. Gente, como que eu estou na minha casa e o meu filho quebra um prato e eu não percebo que o prato quebrou? Quem aqui não percebe? Sim ou não? Só se você tiver muito prato, né? Mas é tão engraçado que quem quebra o prato normalmente não sabe guardar o prato quebrado, né? Não sabe jogar no lixo direito. E mãe que é mãe, e pai que é pai, que cuida de casa, de vez em quando vai no lixo jogar alguma coisa. Aí o filho não tem aquele pensamento da mãe de colocar dentro de uma caixinha de leite ou dentro de uma caixa, né? Pro nosso coletor de lixo, o nosso irmão lá que vem coletar, não se machucar. Aí a mãe chega no lixo e diz: quem quebrou o prato? Gente, como é que eu estou à frente de um governo e o Lula disse isso, agora a senhora Dilma diz: não sei de nada. Como que eu não sei de nada se está saindo dos cofres tudo? E entenda, gente, eu não estou vendo política, eu estou dizendo a verdade. Eu tenho que dizer: mas o padre não diz, problema dele. Eu não vivo por causa do padre, seja o nosso, seja qual for. Eu vivo pela igreja do Senhor. Eu vivo pelo exemplo do padre Paulo Ricardo, que fala a verdade. Eu vivo o exemplo do padre Rodrigo Maria, que fala a verdade. Eu vivo o exemplo do professor Felipe Aquino, que fala a verdade. Eu não estou preso com nenhum partido, graças a Deus. Eu não sou PSDB. Eu não amo o Aécio. Ele tem sujeira como os outros têm, só que os outros estão no governo e têm pensamentos contrários a nós, principalmente a nós cristãos. Então, o verdadeiro amor daquilo que diz essa palavra só vai acontecer em Jesus. Nada de bom que foi feito ao longo desses anos foi caridade, gente. É obrigação. O pai e a mãe, quando saem para trabalhar, para trazer o alimento para dentro de casa, é ou não é uma obrigação? Pelo chamado que nós escolhemos. Quem escolheu ser pai e mãe e que gerou filhos, tem que alimentar o filho, tem que ensiná-los, tem que levá-los para a escola. É a nossa missão. Quando eu trago o alimento para dentro de casa, eu não estou fazendo caridade, eu estou fazendo o que eu tenho que fazer. Quando o governo melhora algo na cidade, no estado, no país, não é caridade, é obrigação, porque eles estão lá para isso. E eu termino essa palavra, como Jesus diz aqui, que no final, aqueles que entenderam e se deixaram ser ovelhas, vão ir para aquele lugar que foi preparado, que é o céu. Ao contrário, aqueles que viveram como cabritos, vão viver o castigo eterno. E tem uma palavra de Deus que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E eu trago uma da minha própria autoria: infeliz é a nação onde Jesus não é Senhor. Infeliz a nação onde os cristãos ficam calados e permitem que as leis rejam contra o inocente que está no útero. Infeliz a nação, infeliz o cristão que fica calado e permite que as leis do seu país
matem crianças que estão dentro do ventre, sem nenhuma culpa, mortos por pessoas que já têm inteligência. Dizia Dom Helder Câmara, né? Aqueles que querem apoiar o aborto já nasceram. Eu não posso ir contra, e aqui o Senhor diz claramente, aquele que é fraco, que é pequeno, eu tenho que fazer como Jesus, acolher. Será que eu acolho o pequeno? Será que eu acolho o frágil? E eu digo isso com juízo de causa, e vocês aqui, alguns sabem, eu ia ser abortado, porque os médicos queriam assim. E minha mãe disse não. E saindo daquele hospital, dentro da sala do hospital, lá dos corredores tinha uma capela, ela se ajoelhou e me consagrou à Virgem Maria. E eu nasci de 7 meses com muitas complicações, mas estou aqui com 38 anos, talvez viva até 40 ou até 80, mas o que vivi, dou glória a Deus, porque um dia minha mãe disse não ao aborto. Agora nós não podemos ficar calados, é isso que me inquieta. Aí você pode dizer no teu coração, eu sei que muitas vezes fica inquieto, mas por que o Reginaldo está falando isso? Eu vou no outro grupo de oração lá da esquina, eu vou lá na paróquia, o padre não fala porque tem medo, porque muitas vezes a pessoa acha que se colocar em meio a uma situação é ser político. Não é ser político. Papa Francisco disse esses dias, o cristão tem que se meter, ele falou desse jeito, se meter na política. Eu não tenho aptidão para isso, mas também muitos homens são escolhidos e mulheres cristãs para estarem lá. E tem muitos irmãos da igreja protestante, a qual eu aplaudo, que estão lá defendendo a vida, junto com Eros Biodini e com outros deputados católicos, homens que foram perseguidos, estão lutando pela vida, contra o aborto, contra essas leis aí da homofobia. Por quê? Porque nós não queremos um país católico, onde o governo seja submisso à igreja, não. Nós queremos um governo que respeite a vida, que respeite os pequenos, que promova o direito à vida. Agora eu pergunto para vocês, para que o médico é médico? Qual a missão do médico? Salvar vidas, sim ou não? Agora, como um médico que assina lá no dia da sua colação de grau um compromisso de defender a vida, como eu, nação brasileira, povo brasileiro, vou levar esses que devem salvar vidas a matá-las? É contraditório ao próprio sentido da vocação deles, é contraditório. O médico promove vida. O médico ele não pode pegar um bisturi e colocar dentro da mulher e dilacerar um corpo vivo. Ele não veio para isso. É como o engenheiro, ele não veio para construir um edifício com colunas fracas. Ele veio para calcular certamente o que tudo aquilo que está acima das bases sustenta. Ou vocês acham que um arquiteto ou que eu falei agora? Um engenheiro, quando a gente viu aí casos de prédios que caíram, eles fizeram de pensamento isso. Vou fazer de qualquer jeito para que isso caia e morra um monte de gente. Eu creio que eles não, eu não acredito que eles fizeram isso, porque eles estudaram para fazer melhor. Eu não estou dizendo que não tenha gente competente em todas as áreas, mas eu não acredito que um médico se tornou médico para matar. E também não acredito que
que uma mãe se tornou mãe para matar um filho. Por isso que nós não podemos animar ninguém ao aborto. Nós temos que levar muitas jovens que estão grávidas. Traga para mim, para a comunidade Árvore da Cruz, que a gente dá um jeito. Como dizia hoje, não sei quem me dizia, uma situação que as irmãs Marcelina, daqui de São Paulo, a última missão que nós fomos hoje, o filho chegou lá todo um monte de problema, e a mãe, ela contava, a mãe se ajoelhou lá na frente do hospital e pediu a misericórdia de Deus para aquela criança. E a madre, vendo aquela situação da criança, achando que aquela criança não tinha mais jeito, disse com carinho: mãe, a senhora dá essa criança para mim? Aí a mãe olhou para a madre e disse assim: madre, isso é o meu filho, ele não é nem um gato nem um cachorro para mim dar, eu vou cuidar dele. Aí depois a madre que cuidava do hospital foi até ela e disse: fiquei muito feliz com a tua resposta, porque quando eu pedi o filho para você, não foi para tirar de você, é porque vendo você eu achava que você não tinha condição de cuidar, mas a resposta que você me deu já demonstra que você vai cuidar, e a criança hoje está bem. O Hospital Santa Marcelina cuidou, fez de tudo que podia, e a oração e também a fé dessa mãe compreende o mistério. Então nós não podemos colocar o nosso país à mercê de um pensamento contrário à vida. Eu não estou fazendo política, viu? Entendam isso. Eu estou sendo um pregador da palavra verdadeiro para que vocês pensem. Porque depois que vocês enxergarem tudo que pode acontecer, se acontecer de manter o que está, eu quero estar vivo para ouvir você falar: realmente, Reginaldo, o que você falou é verdade. Mas também quero poder olhar para você unido com um desejo de mudança, poder dizer assim: demos um passo. Eu falava isso na comunidade esses dias. Se o outro ganhar, não porque ele é bom ou porque ele é o santinho, nós temos que fazer como Deus fazia quando escolhia os reis. Ele enviava o profeta, como fez com Davi. Chegou na casa, o pai de Davi foi mostrando todos os mais bonitos, os mais fortes. Ele disse: não, o que Deus mandou escolher não está aqui não. E ele, já contrariado, porque ele queria que fosse um daqueles, disse: então chama Davi lá. E quem era Davi? Um pastor. Ele disse: esse é o escolhido. Ungiu ele e levou ele para o rei, para governar Israel. Se ele ganhar, o que nós temos como missão é orar para que o Senhor Jesus entre no coração dele e mude tudo aquilo que é mal dentro dele. Porque se essa que está a ganhar, nós temos que se pendurar de cabeça para baixo, fazer jejum e penitência, se chicotear, comer um pouquinho de comida para ver se o diabo sai dela. Mas é possível. É possível. É possível. Porque todo aquele que ora vence, né? Quem sabe com um propósito desse eu não emagreço, né? Porque se continuar vai ter que ser oração. Não é pouca não. É jejum, penitência e, como fazia Santo Antônio, se chicotear. Porque, como diz o próprio Jesus, quando ele tira 7 demônios de uma pessoa e ela permite que ele volte, misericórdia. Então que você decida hoje
se você quer agir como ovelha ou como cabrito. Nós estamos há 2 dias de uma decisão importantíssima para o futuro do país e para o futuro de todo cristão. Porque se continuar do jeito que está, nós vamos ser obrigados a ficar calados, né? Só que eu não vou ficar, e você vai me visitar na prisão, não vai? Vai sim, senão eu vou cobrar. Amém? Amém. Feche os seus olhos. E no desejo que o Senhor tem para nós, nós vamos